pensa comigo, e se o lendário time 7 nunca tivesse existido? Tipo, acabou. E se ao invés do Sasuke e da Sakura, o Naruto tivesse formado um time com dois personagens totalmente diferentes, com o Shikamaru e a Hinata? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai explorar e descobrir o que vai acontecer com esse time, como essa linha do tempo alternativa onde Naruto, Shikamaru e Hinata se tornam companheiros de equipe desde cedo. Aqui tem vários fatores para prestar atenção, por exemplo, como isso mudaria o crescimento de cada um, como seriam as missões, como ia ser o relacionamento entre os três e, por fim, o mais importante, o impacto disso em toda a história de Naruto. Então, já deixa o like, ativa o modo sábio da concentração e vem comigo nessa viagem ninja. Então vamos começar lá no início do anime. A formação dos times seguia um padrão bem claro: equilibrar força bruta, estratégia e suporte. Além do Iruka colocar no time o melhor nesses três quesitos, o pior e o mediano, que foi no caso do Naruto, Sasuke e Sakura. Só que se você parar pra pensar, Naruto, Shikamaru e Hinata também encaixam nisso sem erro, até melhor que o verdadeiro time 7. E aí você pergunta por quê? Porque cada um tem uma função exata nesse time. O Naruto seria o motor do time, o ninja mais impulsivo, poderoso e com uma reserva de chakra praticamente ilimitada, ainda mais por ser o Jinchuriki da Kyuubi, que se encaixa no quesito de força bruta. O Shikamaru, que é um gênio preguiçoso, seria o cérebro do time todo, o estrategista de tudo, que ia preferir resolver os problemas com a mente, não com a força. E por fim a Hinata, que traria o Byakugan com ela, técnicas de Taijutsu. Ela seria a rastreadora da equipe, o suporte tanto para rastrear algum inimigo a longo alcance e também ser a ninja que pode conciliar em alguma discussão Naruto e o Shikamaru, o impulsivo e o estrategista. Então um time assim tinha muita chance de ter essa harmonia desde o começo, porque de um lado o Naruto se sentiria aceito e apoiado, a Hinata ganharia mais confiança ao lado de quem ela mais admira, o Naruto, e o Shikamaru, mesmo achando tudo problemático, ele ia se envolver mais com todo o time porque ele tem duas coisas: lealdade com quem tá no lado dele e o senso de dever. Dito isso, quem seria o sensei desse time? E aqui não tem pra onde fugir, a Kurenai seria a melhor escolha, já que ela tem ligação com a Hinata e o foco em Genjutsu. Só que, por outro lado, para lidar com o temperamento do Naruto, o Yamato seria mais eficiente nesse quesito, equilibrando assim toda a energia do Naruto com a calma e disciplina dele. No caso do Shikamaru, ele se daria assim bem com qualquer sensei. E nesse caso, com os novos senseis, o Kakashi nesse universo provavelmente seria colocado em outro time, talvez até ficando com o Sasuke e a Sakura. Mas beleza, agora como que fica a dinâmica desse trio? Seria completamente diferente da do time 7 original. O Shikamaru, como o inteligente, ia assumir o papel de líder em campo, com a capacidade ali de analisar cada situação com lógica e rapidez. Por outro lado, a Hinata seria a rastreadora do time, como eu disse antes. Com o Byakugan dela, ela conseguiria detectar os inimigos, armadilhas e até chakra de algum inimigo escondido. Já o Naruto seria o trunfo final, aquela força que entra em cena quando o plano já tá pronto, queira pra bem ou queira pra mal. Então assim, essa combinação ia trazer uma certa harmonia, como eu disse. E até mais, em relação à emoção no campo de batalha ou alguma situação perigosa, eles ficariam mais equilibrados para enfrentar isso. Não ia ter aquele negócio de rivalidade atrapalhando também, nem triângulo amoroso mal resolvido entre aspas. Ia ser um time de completo crescimento, um apoiando o outro e evolução em conjunto. Mas agora vamos imaginar esse trio passando pelas principais missões do início da história. Vamos pegar aqui aquela missão no País das Ondas, onde aconteceu a luta contra os Abusa e a Haku. Aqui possivelmente o Shikamaru ia conseguir decifrar o padrão dos espelhos de gelo muito rápido. Nesse ponto a Hinata ia usar o Byakugan dela para rastrear a Haku dentro dos espelhos. E por fim o Naruto teria cobertura tática, ou seja, ele ia saber da onde estava vindo os ataques sem precisar agir sozinho ou de forma impulsiva. O resultado aqui era que a Haku talvez fosse derrotada sem precisar morrer e quem sabe até se unisse à Vila da Folha. Passando agora para o arco do exame Chunin.
A prova escrita, de certa forma, ia ser tranquila, porque você tem o Shikamaru e a Hinata que iam resolver quase tudo. No caso do Naruto, ele não ia ficar assim tão desesperado, porque ele tinha a Hinata perto dele para tranquilizar. Só que na Floresta da Morte, o Byakugan ia ser essencial. Ele ia dar para Hinata a garantia que todo o time evitasse qualquer emboscada de algum inimigo e até encontrasse os pergaminhos mais rápido. E agora, entrando no arco mais brabo, as lutas 1 contra 1. Aqui eu tô pegando toda essa fase, tanto a primeira quanto a segunda. Como que seria? O Naruto enfrentaria o Neji com mais preparo, mais estratégia, porque ele tá convivendo com um gênio no time. O Shikamaru ia usar a sombra dele com mais criatividade ainda, já que ele tá convivendo com o Naruto, que usa criatividade em quase tudo. E a Hinata, ela ainda perderia pro Neji, mas ao todo mundo ia chegar nessa fase mais evoluído e tendo aprendido um com o outro, tanto em relação ao improviso quanto da inteligência. Passando para a invasão de Konoha agora, o Shikamaru teria ficado mais ativo, montado algumas defesas de forma antecipada contra os inimigos. A Hinata ia ter o papel de detectar as movimentações suspeitas dos inimigos, e o Naruto, mais maduro e seguro, ele seria uma peça-chave central na defesa da vila. E com sorte, até o terceiro Hokage poderia ter assim sobrevivido nesse ataque, tanto por causa da inteligência do Shikamaru mais ativa, quanto da percepção da Hinata avisando sobre as possíveis suspeitas e ataques, e o Naruto como força para a proteção da vila. Agora vamos passar para outro elemento interessante, uma visão diferenciada de como cada um cresceria nesse time, como eles mudariam juntos. A gente ia ter um Naruto que cresce cercado de apoio, amizade e respeito, ia se tornar um ninja muito mais centrado e focado, com a mesma personalidade, assim, barulhenta, ainda teimoso, só que aí tem um diferencial. Ele tem o Shikamaru como conselheiro e a Hinata como uma espécie de âncora emocional quando ele estivesse passando por algum problema. Então o Naruto ia aprender muito mais cedo a canalizar essa energia que ele tem de uma forma melhor. O Shikamaru aqui ia se tornar mais ativo desde cedo, por ter alguém tão impulsivo quanto o Naruto, que se ele não fazer nada, o Naruto pode colocar eles em risco nas missões. Então, em vez de ficar na sombra quieto ali, ele ia desenvolver o potencial dele de liderança desde cedo. E por fim a Hinata, ela ia deixar de ser aquela personagem apagada, e ao lado do Naruto desde cedo, ela ia ganhar mais confiança, protagonismo, e ia poder até alcançar o nível Jonin bem antes. Só que indo para um ponto interessante, como que fica os outros times? O time 10, por exemplo, provavelmente teria Ino, Choji e talvez o Kiba, então a formação original Ina Shikachu ainda poderia surgir depois em algumas missões especiais. Já o Sasuke cairia num time com a Sakura e algum outro ninja, como talvez o próprio Kiba ou o Sai. E é aquilo, sem o Naruto por perto, a rivalidade dele com o Sasuke ia se esfriar, ficar mais de boa. Talvez até o Sasuke não buscasse tanto poder fora da vila por não ver o Naruto com aquela explosão de evolução que ele teve. Mas claro, ele ainda poderia se aproximar do Orochimaru, tem brecha para isso, só que com menos ódio, com menos vontade de se entregar totalmente, ter um coração assim, menos corrompido. Mas no fim de tudo, Naruto, Shikamaru e a Hinata juntos formariam um dos times assim mais equilibrados de toda a série, porque nesse time ia ter estratégia, rastreamento, força bruta e o mais importante, eles iam ter uma relação da hora, de camaradagem, talvez uma relação emocional do Naruto com a Hinata também. E é aquilo, talvez eles não fossem um grupo assim tão explosivo igual o time 7 original, mas pode ser que eles fossem mais unidos. E a regra do mundo ninja é clara, se existe laços entre pessoas, a história pode mudar e essa união poderia mudar muita coisa, como a gente viu aqui, tanto em salvar mais vidas, evitar alguma tragédia e por aí vai. Mas agora uma pergunta, você acha que esse time teria superado o time 7 original? Comenta aqui embaixo o que você mudaria nessa formação e qual seria o time alternativo perfeito na sua opinião. Manda aí porque eu posso estar trazendo aqui no canal. Se curtiu essa linha do tempo alternativa, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo, valeu gente!